Então a gente vai chamar aqui, anunciar, né, a mesa. Agora que vocês prestaram atenção, que é a mesa redonda aqui de um tema que é recorrente no nosso seminário, porque, como o Wander disse ali na apresentação, é o que deu origem, né, a toda essa movimentação. Já se ampliou, mas o tema central permanece aí para ser debatido e esclarecido, que é o contestado capixaba e os conflitos pela posse de terra em Cotaxé e região. Nós teremos aqui então os expositores, o Hélio Ramírez, que é mestre em História pela UFS, o Vitor Augusto Lage Pena, mestre em História também, e professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e o Weber José de Oliveira, que é professor da Federal de São Carlos. É isso? Não, perdão, ele é o doutorado dele pela Federal de São Carlos, ele é professor de História da UFS, isso mesmo. Então, onde eles estão, já podem se aproximar. Montamos uma mesa aqui para vocês. Weber, Ramírez. Tem cadeira aqui, pessoal. Pode sentar. Lembrando que o que eles vão expor aqui, Deri, está com o livro aí? O que eles vão expor aqui está compilado nessa brilhante obra que eu já tive a oportunidade de ler, né? Traz muitos novos elementos sobre a história aqui. Acho que inclusive o seminário tem uma responsabilidade sobre a produção dessa obra, porque até antes do seminário nós tínhamos um entendimento sobre os conflitos nessa região. E por conta dessa iniciativa, vários pesquisadores buscaram aprofundar a história dos acontecidos em décadas passadas aqui. E um dos produtos derivados é esse livro, então eu recomendo, acho muito importante. Está bem interessante, bem escrito, bastante informações. Parabéns para vocês por terem produzido. E temos aqui, quem quiser adquirir, só falar com o Wander ali. Então passo a palavra agora para quem começa. Então o Heber aqui vai começar o debate conosco. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente ao convite feito pelo Wander, e não só pelo Wander, pelo Marcos e demais organizadores do evento. Aliás, não foi a primeira vez que eu fui convidado, né? Havia sido em outras oportunidades, mas nunca havia conseguido reunir condições de estar presente. Acho que havia visitado, evidentemente, várias outras regiões da dita região contestada, mas lamentavelmente ainda não tinha tido a oportunidade de estar presente aqui em Cotaxé. Acho que chegou, portanto, o momento. Bom, eu vou fazer aqui uma exposição bastante geral, né, acerca do que permeia esse livro, Contestado Capixaba, né? A princípio o Wander anunciou que o livro seria vendido. Eu trouxe alguns poucos exemplares que restam. Eu vou pedir ao Wander para criar algum instrumento de sorteio aí. Acho que não tem muito sentido mais vender o livro, até porque o livro já foi lançado em 2018, né? Ele foi publicado e já está na sua segunda reimpressão, inclusive, né? E aí eu vou fazer aqui uma exposição, portanto, bastante geral, né, acerca do que nos mobilizou, né, na produção desse livro. E aí depois os meus colegas aqui, eu diria até mais profissionais do que eu, vão fazer algumas análises um pouco mais pontuais, né, para ilustrar aquilo que eu vou trazer de maneira mais geral. Bom, eu começo aqui destacando o modo como essa pesquisa me foi revelada, né. Na verdade, eu iniciei a pesquisa sobre o Contestado Capixaba ainda no ano de 2004, quando eu estava fazendo uma outra pesquisa, né, sobre memórias de resistência ao golpe de 64 no Espírito Santo, que resultou num livro chamado Ditaduras Não São Eternas, né, em que traz, evidentemente, relatos, né, de perseguidos pelo regime de 64 no Espírito Santo. E naquela ocasião me chamou bastante a atenção acerca do modo como se deu a virulência, e eu diria a espantosa até virulência,
dos órgãos de repressão aos movimentos pequenos camponeses, nem as lideranças camponesas da região norte do Espírito Santo, né? Isso me chamou bastante atenção. Claro, havia relatos muito chocantes, mas nada havia de mais chocante do que o modo como a repressão atuou nessa região, né? Bom, e aí, terminada a minha graduação, eu estava no período da graduação em História, orientado à época pelo professor, recentemente falecido, professor Walter Pires Pereira, né? Eu iniciei a pesquisa, mas à época havia uma desarticulação bastante importante do arquivo público, que estava inclusive de mudança, né? Da sede da antiga Assembleia Legislativa para a atual sede do arquivo público. Então os arquivos estavam muito inacessíveis, como também estavam inacessíveis os documentos da CPI, que à época ainda estão, na verdade, custodiados pelo arquivo da Assembleia Legislativa, né? E à época o professor Walter disse assim: Weber, deixa em suspenso essa pesquisa e depois você retoma em alguma outra oportunidade, né? E aí no mestrado e doutorado eu fui fazer, enfim, fui pesquisar partidos políticos, elites do Espírito Santo, né? E aí no ano de 2014 eu ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo, na condição de professor efetivo, no campus UFES Norte, né? E aí eu dei um start sobre a pesquisa do contestado. Falei, agora esse é o momento, estou no norte, né? Os arquivos estão um pouco mais acessíveis, né? E aí eu acho que é um momento oportuno para eu retomar. Claro, eu fui dar aula no norte para o curso de educação do campo, para várias lideranças do MST, do MPA e de outros movimentos sociais do campo, inclusive alguns descendentes das lideranças e dos camponeses dessa região nas décadas de 50 e 60. Falei, agora acho que é o momento de eu retomar essa pesquisa, né? Bom, e aí, oportunamente, ao iniciar essa nova incursão, né, a pesquisa, né, eu iniciei, evidentemente, naquele contexto, aquilo que estudiosos geralmente fazem, né, quando vão se debruçar sobre um determinado tema, de certo modo, ler tudo que foi escrito sobre o tema, né? E aí, ó, baixei, comprei, adquiri quase tudo que foi produzido sobre o contestado capixaba, né? E não só sobre o contestado capixaba, sobre os movimentos sociais no campo em nível nacional, né? E aí, claro, me refiro aos fenômenos congêneres à região contestada, né? O fenômeno de Canudos, contestado catarinense, o fenômeno de Porecatu, que é um fenômeno bastante interessante que ocorreu no interior do Paraná, né? Também nas décadas de 40 e 50, que talvez mais se aproxima do nosso caso aqui do contestado capixaba, né? No mesmo contexto. E aí eu pude verificar, nessas leituras iniciais, né, lendo evidentemente toda a fortuna crítica sobre o contestado capixaba e sobre os outros movimentos sociais do campo, que havia, de modo bastante generalizado, dois grandes equívocos, né? Dois grandes equívocos que dizia respeito ao modo e às chaves de leitura a partir das quais nós lemos os movimentos sociais do campo, né? A primeira delas é a chave de leitura do messianismo, né? Que é uma chave, a meu ver, equivocada de ler o contestado capixaba e o contestado catarinense, Canudos, né? Porque essa ideia, né, esse conceito, esse fundamento pressupõe uma espécie de alienação patológica, ou seja, uma parte da sociedade que se separa, né, do conjunto, né, da sociedade, com vistas a, por meio da liderança de um Messias, né, de um sujeito de uma liderança de cunho e de perfil religioso, esperar o retorno de um Messias que um dia virá, né? E é uma coisa, evidentemente, meio, digamos, que acaba por estigmatizar os movimentos sociais do campo. Ou seja, são movimentos orquestrados por fanáticos que, de certo modo, são, digamos, dirigidos ou conduzidos por um determinado indivíduo igualmente fanático, né, em prol de uma sociedade perfeita, que não é esta, evidentemente, que estamos inseridos, né? E, portanto, esse tipo de representação é injusta sobre os movimentos sociais do campo. Portanto,
os movimentos sociais eram lidos por meio dessa chave de leitura de modo a estigmatizar esses movimentos. Então essa é um primeiro problema. Dentre os estudos que se destacam, que procuram quebrar com essa ideia, são estudos, e não se surpreendam com isso, sobre Canudos. É um livro seminal do professor Marco Antônio Villa, na época em que era historiador ainda, né? Ou na época em que ele ainda era vivo, né? Ele tem a mais bela tese sobre Canudos, em que ele efetivamente quebra ou contesta frontalmente a ideia segundo a qual Canudos era um movimento messiânico. Pelo contrário, os camponeses que se dirigiram para o arraial, né, eram pessoas que tinham interesses múltiplos, né, e interesses eminentemente plurais, dos mais variados. Era permeado por elementos religiosos? Era, mas como qualquer outro movimento social do campo, né? Como era Porecatu, como era o contestado catarinense, como era aqui a região do contestado, como é o MST, como é o MPA. São movimentos que são, de alguma maneira, permeados por elementos místicos, né? Mas nem por isso são messiânicos, né? Nem por isso são parte de uma alienação católica, né? E sobre o contestado catarinense, é um belíssimo trabalho escrito por um sujeito chamado Paulo Pinheiro Machado, que escreveu também uma tese belíssima, em que ele também quebra com essa ideia, segundo a qual esses movimentos eram messiânicos. Então essa é uma primeira chave de leitura que eu constatei equivocada, inclusive sobre a região do contestado capixaba. Em segundo lugar, uma outra chave igualmente equivocada é aquilo que eu chamo de chave do emancipacionismo. Aquela ideia segundo a qual a liderança do Delino Alves de Matos, ou do movimento delinista, que por aqui liderou o movimento entre as décadas finalzinhas, década de 40 e início dos anos 50, era um movimento segundo o qual tinha como objetivo criar um novo Estado nessa região dita contestada por Espírito Santo e Minas, né? Ora, essa ideia evidentemente está presente num romance, né, escrito pelo Adilson Vilaça, e houve, e essa é uma operação que o Vitor muito bem estudou na dissertação de mestrado dele, defendida na Universidade Federal de Ouro Preto, houve uma transposição automática e mecânica, e eu diria até espúria, da narrativa literária, portanto ficcional, para um livro de história, publicado, salvo engano, em 2007, né, chamado Cotaché, a Reinvenção de Canudos, em que, a um passo, ele defende, ao mesmo tempo, que era um movimento messiânico, a ideia de reinvenção de Canudos é essa, do título, e, ao mesmo tempo, era um movimento que tinha, portanto, esse perfil, esse caráter emancipacionista, né? Bom, e aí, essa leitura inicial, né, da fortuna crítica sobre o movimento de camponeses aqui no norte coincidiu com com dois outros importantes encontros que eu considero fundamentais tanto para a produção da dissertação do Vitor, do Hélio Ramírez, né, que foi meu co-orientando, embora às vezes eu aprendia muito mais com ele do que ensinava, né, no mestrado em História da UFS. O Hélio, de fato, é uma figura interessantíssima, né? Quem não conhece, faça um favor de conhecê-lo. Não tenho tanta pressa porque ele é comunista e ele vai viver muito mais de 100 anos, né? A exemplo do Antônio Ribeiro Grande, que foi a 106, né? O Hélio terminou a dissertação aos 74, né? O doutorado, acho que até nos 85 ou 90 dá para fazer sem grandes problemas. Estou te aguardando lá, inclusive. E aí, veja, dois outros encontros importantes. Um foi com um achado, né? E aí a recomendação aqui aos mais jovens, ainda estudiosos, nunca briguem ou discutam com funcionários do arquivo. Do arquivo de arquivo, sejam eles quais forem, né? Porque eles se fingem de mortos, né? Mas depois eles, em algum momento, eles ressuscitam, né? Que é o seguinte, eu estava pesquisando no arquivo público, o fundo lá, que é um fundo bastante complicado, que é o fundo da Secretaria de Governo, e é aquela coisa, você folheia lá 100 documentos para achar um, né? Até que o Michel, como funcionário do arquivo público, ele veio com 3 grandes caixas de arquivo, aqui, ó, colocando um negocinho mole na sua mão, colocou em cima.
3 caixas enormes do fundo da Secretaria de Interior e Justiça, e é um dossiê completo sobre o contestado capixaba, que reúne documentos do Espírito Santo e de Minas Gerais. E aí a fonte jornalística, os documentos de Estado, tudo. Um dossiê completo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui vai sair sangue. Sair sangue, literalmente. E aí, veja, esse foi um encontro importante. O segundo encontro foi com ele e com o Vitor. O Vitor já estava estudando lá na UFOP, né? Estudando justamente essas representações, essa historiografia da região contestada, que ele vai falar daqui a pouco mais devagar, não vou entrar na seara dele. E o Hélio estávamos ainda patinando, né? Encontrando um caminho, né? Acerca da dissertação dele, né? Esses processos acontecem de modo relativamente simultâneo, e os diálogos, né, com os dois, mais a documentação que estava sendo encontrada, isso de certo modo nos induziu para um caminho. Olha, tem questões aqui, esse movimento é lido de maneira equivocada, e acho que o nosso papel será a nossa grande contribuição, de certo modo, fazer uma revisão, né? Ou como é que tem se dito agora? Uma revisão historiográfica, como é que fala? Não, mas muito os bolsonaristas fazem muito aí, uma releitura, não, enfim, um revisionismo, mas no bom sentido da palavra, né? Um revisionismo, mas no bom sentido. Que eu acho que, e evidentemente, não é aqui desrespeitar ou ignorar o que havia sido produzido sobre o contestado. Sem isso nós não teríamos chegado até aqui, né? Mas evidentemente que a história, enquanto uma ciência permanentemente em construção, ou uma ciência tão limitada como as demais, né, ela precisa avançar, né? E aí, evidentemente, nós procuramos trazer desse livro Contestado Capixaba, historiografia e aspectos históricos, né, que em linhas gerais procurou, em primeiro lugar, recolocar uma chave de leitura para ler o movimento, né? E aí, qual é a chave de leitura que nós trazemos no livro e nas nossas reflexões que a gente vem fazendo nos últimos tempos? Primeiro, a ideia de fronteira, né? Não fronteira no sentido geopolítico da palavra, né? Lógico, nós estamos aqui próximo à fronteira com Minas Gerais, mas não é esta fronteira, é a fronteira civilizacional. Ou seja, é o encontro da civilização com aquilo que é, muitas aspas, representado como a barbárie, né? E aí o que é ou como barbárie ou como vazio demográfico. E o que é o vazio demográfico ou a barbárie? São os índios, as comunidades quilombolas, os pequenos camponeses, os pequenos poceiros, os desvalidos. Então é o avanço da fronteira, da frente pioneira, que evidentemente é composto pelas instituições estatais, frente de aquilo que é representado como a barbárie, que resiste tenazmente a esse processo dito civilizatório. Então essa é uma primeira chave de leitura a partir da qual nós procuramos reler o Contestado Capixaba. E aí, claro, quando a frente pioneira avança, encontra na sua frente todos esses movimentos, camponeses, poceiros, indígenas, quilombolas, e aí, evidentemente, um conflito tácito, ou não tão tácito assim, né? E aí entra em ação uma série de fenômenos que são, de certo modo, subjacentes à fronteira, né? A ideia de fronteira e a ideia de frente pioneira. E aí são grupos de extermínio, né? A polícia militar atuou fortemente a partir em conluio com a jagunçada, que era recrutada pelos grandes grileiros e fazendeiros da região, que evidentemente montaram toda uma estrutura, uma arquitetura com a finalidade de exterminar esses pequenos poceiros, grileiros, pequenos camponeses, indígenas e comunidades quilombolas, né? E isso, portanto, se tornam fenômenos, inclusive, ainda a serem estudados. Dialogávamos ali há pouco a importância de estudarmos, por exemplo, figuras como o coronel Djalma Borges, que foi o coronel da Polícia Militar responsável pela repressão aos movimentos, né? A pesquisar, por exemplo, com mais profundidade, que o Rogério Medeiros começou, né? O chamado Sindicato do Crime, que eram oficiais da polícia ou praças que atuavam em conluio com a jagunçada. E aqui na capa do livro tem uma foto bastante interessante, que é a Polícia Militar pousando para fotografia junto com os jagunços, né?
com homens à paisana, que agiam, evidentemente, à luz da violência, né? E óbvio, exterminavam, reprimiam, torturavam pessoas e lideranças aqui da região, né? E há, portanto, uma série de outros objetos ainda a serem examinados, investigados por nós, né? Bom, então essa é uma questão, né? Por um lado, a frente pioneira e aqueles que resistem, né? Bom, e uma outra chave de leitura importante, que eu acho que também permeia a nossa discussão, é aquela chave de leitura, e isso está muito presente na nossa ordem agrária, né? É aquela ideia segundo a qual o Brasil, ele talvez se pudéssemos defini-lo de modo mais direto e objetivo, o Brasil talvez, em síntese, seria uma junção entre as forças do progresso e as forças do regresso, né? Ou seja, o moderno do Brasil, como talvez em nenhum outro país, essas duas dimensões elas falam tão alto, né? Ou seja, o progresso acontecendo em simbiose ao atraso, né? Essa é a marca talvez mais distintiva da nossa cultura política, por exemplo. Isso está consagrado numa poderosíssima metáfora consagrada no texto, num belíssimo texto escrito em 73 pelo Chico de Oliveira, também recentemente falecido, né? Naquela metáfora do ornitorrinco, né? O Brasil é o país ornitorrinco. Não sei se vocês ouviram essa metáfora. O que é o ornitorrinco? É um bichinho que vive lá na Austrália e nos países da Oceania, né? E é um bichinho que é feio para diabo, desse tamanhozinho, né? Ele tem bico de pato, pena, mamas. Ele é marsupial, tem aquela bolsa onde ele deposita o filhote ainda em processo de desenvolvimento, conclui a gestação, portanto. É meio anfíbio, põe ovo, mas é um mamífero. É uma verdadeira desgraça, né, o tal do ornitorrinco. Ou seja, do ponto de vista da metáfora do Chico de Oliveira, o Brasil é um ornitorrinco porque ele reúne exatamente elementos que seria o progresso, né? E há, por exemplo, se pegarmos, por exemplo, a nossa agroindústria, né? O agro é pop, o agro é tech, há um sofisticadíssimo sistema produtivo, né? No país, que produz alimento para o mundo todo, né? O Brasil, por exemplo, é o maior produtor de proteína, né? Mas toda essa produção riquíssima está sentada numa estrutura agrária que serve do período colonial. Talvez a estrutura agrária brasileira seja a maior expressão disso, o agronegócio, né? E lógico, eu estou falando do agronegócio, mas nós vemos isso, de certo modo, sendo bastante expresso em outras manifestações. O bolsonarismo é uma expressão bastante interessante disso, né? Quando nós achávamos que estávamos refinando o nosso sistema político, né? Progredindo do ponto de vista de um sistema democrático um pouco mais pujante, né? Proveniente, inclusive, da Nova República, da Constituição de 1988, é isso que em 2018 somos, né? Quase que surpreendidos, de modo, quase ficamos estupefatos ante o sujeito que defende, à luz do dia, a tortura, né? O assassinato, enfim, a agressão a índios, mulheres, a minorias, de uma maneira geral, sem nenhum tipo de pudor. E uma parcela que resgatou aquilo que poderíamos chamar do Brasil bandeirante, né? Que é esse Brasil efetivamente bárbaro, né? Tradicional, retrógrado, né? É uma expressão dessa dimensão do Brasil, do país ornitorrinco, né? E aí, para finalizar, o tempo passou, né? Todavia, as coisas permanecem. Tudo mudou para que tudo permanecesse igual. Ou as transformações ocorreram para se manter a ordem, a velha ordem, por exemplo, social e agrária, né, e fundiária do campo, né? E eu acho que a região norte, que do Espírito Santo, tem um pouco a expressão disso, né? E aí, o agronegócio com concentração fundiária permanece, a luta camponesa por um pedaço de terra para produzir também permanece, né? Os conflitos e a violência nesta região, que continua sendo uma região de fronteira, ainda permanece. Basta ver os indicadores sociais dessa região, os indicadores fundiários. Essa região é uma das poucas do Brasil que tende a concentração fundiária em outros moldes, diferentes da década de 50, 60. Mas permanece essa lógica da concentração fundiária. E permanece
permanece o contestado capixaba como um problema de pesquisa e um problema de exame, né? De especialistas ou não especialistas. E eu acho que esse seminário, e aí eu termino aqui, ele urge como algo absolutamente necessário, porque todos esses problemas e essas questões ainda permanecem muito vivas. E se permanecem vivas, nós temos o papel e a responsabilidade de continuarmos debruçados sobre eles. Obrigado pela atenção dispensada. Eu passo na sequência de ordem. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu fiquei um pouco em crise na hora de fazer essa apresentação de hoje, porque eu acho que eu que tenho o livro e quando eu fiz a pesquisa, eu e o Hélio, a gente vinha sempre aqui, eu fiquei meio tentando não falar o que eu já tinha falado antes. E aí eu fiquei pensando em outras provocações que me vieram no passado recente. E aí, primeira coisa, como a gente está no lançamento de 2 livros aqui, tanto do Contestado Capixaba, que a gente já fez o lançamento aqui em outros contextos, em 2018, e agora com esse, Palavras de Conta-Cheque, as Memórias do Seminário, eu quero frisar, relembrar que o seminário foi extremamente importante para que essas pesquisas acontecessem. Eu conheci o Hélio no seminário, eu tive contato com pessoas na comunidade através do seminário, tudo isso possibilitou que essa pesquisa caminhasse. Ele foi um grande parceiro de pesquisa e a gente trocava, eu em Minas, ele em Vitória, a gente trocava os arquivos que a gente conseguia. Esse negócio de tentar ir em arquivo, que às vezes as pessoas não te tratam muito bem, o Hélio falava que usava a velhice dele como argumento, porque ele conseguia acesso a arquivos que eles me negavam, eles falavam que não estavam lá, mas o Hélio ia lá e o Hélio conseguia. Então foi um grande parceiro de pesquisa. E eu, ao mesmo tempo, com esses arquivos digitais, que eu acho que eu tenho mais facilidade que o Hélio para achar nesse mundo digital, alguns arquivos digitais. Mas o que eu trouxe para a reflexão de hoje, assim, fiquei pensando, não está no livro necessariamente, mas quando eu estava mexendo lá, nos meus arquivos, da época da pesquisa do mestrado, me veio isso à cabeça. Pode falar primeiro? E na verdade eu vou falar um pouco sobre essa luta agrária de Cota-Cheque e como ela aparece, como ela foi representada em alguns veículos de comunicação. Falo isso, quando eu pensei sobre isso, eu estava muito influenciado, motivado por conta do próprio lançamento do filme Marighella e o que isso representou na imprensa brasileira e nos diálogos e nessa toda essa construção de uma imagem de um bandido ou de um herói, toda essa discussão que se faz sobre um personagem. Não quero aqui comparar o Delino a Marighella, longe disso, mas quero comparar um pouco como que essas estratégias de estigmatização de determinados personagens está presente na nossa história, na nossa imprensa há muito tempo. O slide não está funcionando. Tem um PDF, eu acho que é mais fácil. Pois é, você vem no meio de vagabundo. Mas aí eu vou falando. E aí, então, a partir dessa perspectiva, eu pensei em eu queria trazer alguns jornais para a gente ver trechinhos de jornais publicados na década de 50, que é quando tinha o movimento agrário aqui liderado por Delino Alves de Matos. Só fazendo então uma contextualização para quem não conhece, porque aqui tem pessoas que já estão acostumadas e outras não com a história do vilarejo. O Delino Alves de Matos foi o líder do primeiro movimento agrário organizado aqui na região, ainda sem vínculo partidário, ainda sem vínculos institucionais fora daqui, mas que foi de grande responsabilidade para o início desse movimento agrário na região. Certo? Então, eu quero questionar um pouco isso e depois a gente vai falar um pouco de um processo que também aconteceu com Marighella e que acontece com outros personagens históricos e que acontece também com Delino, que é um processo de embranquecimento do Delino, que é nas narrativas, que é uma coisa que eu ainda não estudei, que é uma coisa que surgiu no seminário e que eu nunca tive tempo de estudar, mas vou deixar como provocação para quem sabe outras pessoas também estudarem isso. E não está funcionando o slide, né? Ela está dividida, essa aqui parece lá no. Mas só. Não, sim, mas está sendo
Obrigado aí, galera da técnica. Pode passar. Pode passar? Tá, e aqui eu tenho o primeiro jornal, que é interessante a gente pensar como essas são construídas, essas narrativas, né? Aí eu trouxe o jornal do Correio da Manhã, de março de 53, que é de quando o movimento tinha sido reprimido e estavam se construindo essas narrativas sobre o movimento agrário aqui. E aí aqui está dizendo, ó, um grupo armado agindo impunemente em São Mateus do Norte, que é como chamavam aqui essa região. Né? Recebemos de Minas Gerais o seguinte telegrama, então é um telegrama que o jornal na época reproduz. Damos ciência a este órgão de publicidade que mais de 200 homens armados, chefiados por Udelino Alves de Matos, com grande quantidade de armas de guerra, invadiram propriedades para matar o senhor Isaías Conceição e são saqueados proprietários indefesos da região de Pedra da Viúva, zona litigiosa, no São Mateus do Norte. Os fazendeiros estão abandonando suas propriedades a fim de assegurar suas vidas. Então tem uma narrativa aqui construída de Udelino enquanto bandido, e o que eu quero chamar a atenção é que esse telegrama ele é assinado dentre as pessoas o Romeu Tinoco. E eu trouxe esse jornal para fazer essa provocação, que é o nome que ganha a praça que está dentro de Cotaxé. Então é importante a gente perceber como que são construídas essas memórias aqui. E essa praça não ganha esse nome por acaso. Eu não sei o processo de construção desse nome, mas é importante a gente pensar quais memórias vão sendo preservadas no território. Pode passar. Isso se repete, aqui tem outro jornal de março de 53, o agitador do Udelino Alves de Matos em ação, e ele vai também reproduzir essa ideia de Udelino Alves de Matos, cuja periculosidade já foi demonstrada na Assembleia Legislativa. Então está trazendo então, de novo o Udelino enquanto bandido, enquanto criminoso. Né? Então isso aparece na imprensa da época. Mas é interessante a gente pensar que não só dessa imprensa existia também imprensas em que o Udelino, e aí é importante a gente pensar estrategicamente, politicamente, como é importante a gente dialogar com os veículos de comunicação. E o Udelino sabia disso. E o Udelino ia em veículos de comunicação, o Udelino dava entrevistas a jornais. E aqui, que eu coloquei, o Udelino vai à imprensa, um jornal do Diário do Norte, do Rio de Janeiro, em novembro de 52, que é quando o Udelino vai ao Rio de Janeiro, tentando falar com Getúlio Vargas, para tentar apoio, tentar ajuda aos poceiros aqui, nessa ideia de que Getúlio Vargas deveria ajudar o trabalhador. Né? E aí, como ele não necessariamente consegue falar com Getúlio, ele protocola lá documentos para falar com Getúlio, mas não fala diretamente com ele vai à imprensa. E aí ele vai falar sobre a ameaça de um banho de sangue, a polícia militar, a serviço dos grileiros, espanca os pequenos moradores e põe fogo nas propriedades, regime de terror e o silêncio do governo estadual. E aí ele vai contar lá, e ele vai dizer que ele foi ao Rio de Janeiro falar com Getúlio Vargas, né? E é legal que ele faz contato com aquele jornal. Depois eu vou voltar naquele jornal, que é quando ele volta lá também em 56. Mas quando o Udelino foge de Cotaxé em 53 por conta da repressão policial, né, e para não ser assassinado, porque ele já estava sendo perseguido aqui, tem uma chacina em 53, eles não conseguem matar o Udelino. O Udelino foge, quando ele foge, ele vai para Belo Horizonte, ele consegue falar no jornal Estado de Minas, que era um jornal significativo. Aqui a gente tem uma foto de má qualidade, mas é o que tem no arquivo, uma das primeiras fotos de Udelino identificadas, que ele também vai dizer, emissários de 900 poceiros da zona contestada vêm a Belo Horizonte solicitar garantias. Desejam também escola, postos médicos na vila da Canela-Dema. E aí ele vai contando ali que novos elementos chegaram à capital a fim de reclamarem contra os latifundiários da região do Vale do Rio Doce, principalmente na zona contestada por Minas Gerais e Espírito Santo. É engraçado porque o Udelino era muito esperto. Como era uma zona litigiosa, quando ele vai solicitar ajuda no Espírito Santo, ele fala que aqui é Espírito Santo. Quando ele vai solicitar ajuda em Minas, ele fala que aqui é Minas. Então ele também sabe jogar
com esse conflito territorial que ele tinha, né? E aí fala de outras pessoas que esteve na redação. Ontem esteve o Delino Alves de Matos, que credenciado por cerca de 90 famílias de Poceiras na região contestada, foi a capital da República, solicitado ao presidente Getúlio Vargas providências, e depois ele vai pedir ajuda ao governador do estado, Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas Gerais na época. E aí aqui, quando eu trago a figura de Udelino no Seminário das Humanidades de 2016, que é uma outra foto de Udelino em 56, no mesmo jornal do Rio de Janeiro, a gente tem outra foto do Udelino, e a primeira coisa que eu ouço da plateia, daí onde vocês estão, é: Udelino era negro. Eu que, para ser bem sincero, na minha pesquisa nunca tinha me atentado a essas questões étnico-raciais do personagem, isso me veio à tona, isso foi me jogado. E eu estou trazendo aqui enquanto uma provocação. E o Udelino era negro. E assim como aconteceu em boa parte das representações feitas do próprio Marighella ou de outros personagens que a gente tem na história do Brasil, o Udelino também foi embranquecido. Talvez por não se ter uma fotografia antes, talvez por não se ter falado sobre isso antes, sim, mas eu estou trazendo isso para a gente questionar que quando a gente não tem essas imagens, a gente tende a embranquecer, a gente tende a representar como pessoas brancas, a gente nunca pensa, sei lá, a gente é acostumado, a gente tem uma branquitude compulsória, né? A gente dá uma branquitude compulsória aos personagens que a gente não sabe como é. E eu não estou necessariamente desmerecendo essas duas obras que foram feitas antes da gente encontrar as primeiras fotos do Udelino, mas só para demonstrar que o Udelino é representado como branco, né? Tanto no documentário Sempre Estado de União de Jeová, que é feito por Adilson Vilaça e Joelzito Araújo, o Udelino, que aparece em algumas cenas ficcionais para montar a narrativa do documentário, o Udelino é interpretado por um ator branco. E também nos filmes incontestáveis, e volto a dizer, tem gente do filme aqui, eu não estou falando mal do filme, não é isso, mas só para a gente refletir sobre esse processo, tem um personagem que é inspirado no Udelino, não é nem o Udelino, nem aparece esse nome no filme, mas ele é inspirado no Udelino, e ele também é representado por um ator branco. Então, só para a gente questionar como a gente acaba embranquecendo essas memórias, né? E aí, mas tudo bem também, Os Incontestáveis é um filme ficcional, é uma narrativa ficcional, a gente pode passar. E para a gente pensar as próprias narrativas ficcionais e como elas também ajudam nesse processo. Assim como o Hélio disse, a narrativa ficcional construída sobre Cotaché, primeiramente por Adilson Vilaça e depois por outras literaturas possíveis, por mais que elas tragam estereótipos, por mais que elas tragam coisas fantasiosas, elas ajudam no processo de divulgação do território, do movimento e tal. Criam estereótipos? Sim, mas é uma narrativa ficcional. Então, para a gente pensar para a gente entender também essas chaves de leitura. Quando a gente está lendo uma obra ficcional, como é a obra de Cotaché, de Adilson Vilaça, que tem, acho que 5 edições, não sei, tem várias edições desse livro. Já disse e já escrevi. Mas eu agradeço a ele porque ele abordou a questão do Udelino como o primeiro movimento camponês organizado aqui nessa região conhecida como Norte de São Mateus. Você está dando zoom, alguma coisa assim? A respeito do Udelino, circularam, e aí eu vou pegar esse gancho do Vitor, né? E dissecar alguma coisa e explicar alguma coisa sobre a construção que foi feita sobre o Udelino, o que se disse sobre o Udelino e o que realmente a documentação indica que quem foi o Udelino, né? Primeira constatação que ele fez foi que, e o professor Weber também fez, né, de que o Udelino tentava organizar nessa região contestada um certo Estado União de Jeová. A documentação a respeito dessa questão, a documentação que consta na CPI, que está na Assembleia, que mencionou o professor Weber, né, e que eu encontrei ainda durante a escrita da dissertação de mestrado,
essa documentação que não tinha desaparecido, que não, como foi dito aqui, dessa mesa, né? Tinha desaparecido, tinha sumido, foi surrupiada, e estava durante a dissertação ainda, eu ouvindo isso aqui, né? E sem poder contestar. Essa documentação estava na Assembleia e eu utilizei uma parte dela na minha dissertação. Inclusive passei uma carta de Uterino para Vitor antes da dissertação dele. Ele recebeu essa carta assinada por Uterino, uma carta dirigida ao prefeito Cristorino Cardoso de Vale São Francisco, né? No dia 15 de abril de 1953. Ou seja, algumas coisas que foram ditas aqui nesse seminário a respeito de Uterino, por exemplo, que ele tinha sido, depois do episódio do tiroteio com a polícia em Santa Terezinha, no dia 26 de fevereiro de 53, que ele havia sido perseguido, tocaiado, morto, socado, feito pasta, queimado, colocado. O resto foi colocado em outra lona, socado de novo e queimado outra vez, e a cinza espalhada na floresta, e a floresta também foi queimada. Nós ouvimos isso aqui. Deu um punhado de representações e de circunstâncias que são ditas a respeito de Uterino, e a documentação comprova que são absolutamente inverídicas, são falsidades. São invencionices, mitos e equívocos a respeito principalmente de Uterino, né? Então, o Estado da União de Jeová, na CPI, a tal CPI que já tinha sido sumida e que eu havia visto, né? já havia visto antes de concluir a dissertação, e até utilizei na própria dissertação elementos colhidos nessa documentação. Essa CPI, intitulada CPI dos Lavradores, e sobre ela foi vendido um peixe de que ela era denominada CPI do Estado da União de Jeová. Foi vendida essa ideia, CPI do Estado da União de Jeová. E a CPI, dia desse publiquei no blog do seminário, né, uma caixa que eu vi no arquivo, que eu já conhecia, né, a foto da caixa, a cara da caixa, do frontispício da caixa, CPI Lavradores, 1953. Ou seja, nunca teve CPI de lavradores. Mas no Estado da União de Jeová não foi mencionado por nenhum dos 328 depoentes na CPI. Dos mais de 40 depoimentos que se referiram ao Uterino, nenhum deles menciona Estado da União de Jeová. Dos mais de 20 poceiros se referiram nominalmente ao Uterino e disseram que eram integrantes do seu Estado-Maior, né? Nenhum deles mencionou o tal Estado da União de Jeová. Mas esse Estado ele aparece numa declaração do militar que comandou a operação de desmonte do movimento de Uterino, responsável pela repressão, que era o então Major Djalma Borges. Depois virou tenente-coronel, daí para frente. Mas, e como decorrência da atuação repressiva dele aqui, ele foi logo promovido a tenente-coronel, depois, aqui ainda era coronel. Mas o coronel Djalma Borges é o único que menciona que o Uterino queria construir um tal Estado da União de Jeová. Mas atribui essa declaração a um poceiro, Mário Bernardo da Silva, que teria declarado a forma de distribuição de terra, o limite geográfico, abrangendo Teoflotone, Minas, Governador Valadares, etc., Nanuque, Cotaxé, Coporanga, Nova Venécia. Além de dizer que foi Mário Bernardo quem disse, ele não esqueceu, ele não declarou que Mário Bernardo disse isso sob tortura.
E essa circunstância, né, essa circunstância de espancamento em Mário Bernardo, a gente descobre nos documentos da CPI, através da declaração do prefeito de Barra de São Francisco na época, o Cristóvão Cardoso, que eu já mencionei. Ele diz que, na qualidade de autoridade, ele foi visitar o presídio local e encontrou 3 poceiros espancados. Um deles, ele lembrava o nome, era Mário Bernardo da Silva. O documento da CPI também revelam que Mário Bernardo declara, no seu depoimento da CPI, declara que foi espancado a cacete de brejaúba, a coice de fuzil, ele chamava de coice de fuzil, a coronha do fuzil, né? E foi batido e tal. Mais 2 poceiros dizem que que Mário Bernardo foi espancado. Então, a declaração de Borges, a única a respeito do Estado da União de Jeová, carece de fundamento, porque foi obtida de um poceiro do Estado-Maior de Uderino, muito próximo ao Uderino, mas que foi espancado. Isso invalida qualquer declaração, qualquer veracidade, além de ser a única, né? Além disso, né, eu queria aqui lembrar uma coisa, fazer reminiscências, né? Eu conheci o Cotaché pela imprensa em 1961. Houve o segundo atentado à bala contra Chico Gato, que era dono da pensão da Baiana, a pensão da Neuci. Houve esse atentado, foi o segundo que ele sofreu, e a Folha Capixaba publicou um artigo a respeito. 2 meses depois, estava numa reunião com estudantes, o Perdi até disse que eu também estava nessa reunião. Estava numa reunião de estudantes secundaristas e me aparece Chico Gato. 1961, em 63, eu acabei vindo a Cotaché pela primeira vez. Fiquei na pensão da Baiana, a pensão do Chico Gato. A pensão dele sofreu o segundo atentado. Posteriormente, eu participei da confecção do livro do Luzimar Nogueira Dias, lançado em 1984, e me comprometi a um dia estudar História, fazer graduação em História, para estudar o Cotaché com orientação acadêmica. Acabei eu lá, fiz a graduação, fiz uma pós-graduação lato sensu, e acabei orientado por Eber Oliveira, estudando o Cotaché com grande, excelente e ótima orientação. Tanto que a dissertação não é para sem falsa modéstia, né? Foi aprovada com distinção e com recomendação e publicação, que é o conceito máximo. Culpa dele, né? Mas, no decorrer do tempo, estudei uma parte da ocupação da região, como o que aconteceu aqui nessa região, como os mineiros vieram parar aqui, raleando a produção alvífera em Minas Gerais por volta de 1700 e metade. Os mineiros tiveram que encontrar o que fazer na vida. Eles não tinham mais não precisavam produzir mais tanto boi, tanto arroz e milho para a atividade da mineração, que estava em descenso. Foram se espalhando pelo país, em direções diversas, a partir de Minas Gerais. Uma parte veio para a Serra do Jaimorés, Vale do Rio Doce, Serra do Jaimorés. E vieram ocupando as terras devolutas, terras sem propriedade, né? Vieram ocupando sem se preocupar se aqui é província, isso começou na época ainda, se era capitania, começou ainda nas capitanias.
se era a capitania de Minas ou a capitania do Espírito Santo. Até porque não havia questão de nenhuma necessidade de se ater a esses pormenores, porque as duas capitanias eram de propriedade da coroa, eram reais. Então, e os limites não haviam sido definidos. O imperador vou criar a capitania de Minas Gerais para controlar a produção de ouro e a cobrança do quinto, naturalmente, né? Que era o mais importante para ele. Mas não traçou limites com a capitania do Espírito Santo. Posteriormente, na época da província, depois da proclamação, depois da independência, os mineiros continuavam chegando. Em 1936 ainda chegava mineiro aqui. Chegou aqui o seu Jacinto Antônio Dias, que é na rua em Coporã com o nome dele, ainda bem. Chegou aqui, trouxe mais 12 camponeses e é responsável porque fez a doação de uma área de 28 hectares para as autoridades da época, para criar o patrimônio do 15, que foi o primeiro nome que teve, é Coporanga. Depois teve Rubinópolis, teve outros nomes aí e tal, até em 1955, aí sacramentar como Ecoporanga, né? Foi o nome escolhido na época, que é o filho do Inhambu. Não tem uma história aí, mas é o fato do nome. Agora, sobre o Cotaxé, a vila do Cotaxé, há uma matéria do Vilaça entrevistando o Sebastião Baggio, que era um morador aqui da região, uma liderança camponesa. Sebastião Baggio disse que ele e mais 3 elementos fundaram a vila de Cotaxé. Está na história, eu não tenho como contestar e não há nenhum documento, há uma declaração de um morador da região para uma matéria publicada na revista do Instituto João de Santos Neves. Mas há uma entrevista do Wander com Araquém Vaz Galvão, que afirma que em 1936 já o pai dele veio morar no Cotaxé e que aquele só tinha índio. Então a vila foi fundada por Sebastião Baggio mais 3 ou pelo pai de Araquém, não interessa. O que interessa é que a partir do momento em que coceiros mineiros, lavradores mineiros se deslocaram para essa região, principalmente quando esse processo se intensificou, surgiu uma figura nefasta na história, que é onde vai coceiro, vai, como carrapato grileiro. Aí apareceram os tais grileiros aqui, eu tenho aqui os fazendeiros da época, né? Ainda bem que o Vitor lembrou mas veio um punhado de grileiros aqui com títulos de propriedade própria emitidos em Minas Gerais, mediante simples declaração ou mediante suborno, compra de um papel que dizia que eram donos. Então, entre esses, se manifestaram o governador de Minas Gerais na época, Juscelino Kubitschek, para lembrar. Mandaram um telegrama para Juscelino reclamando de Uterino, reclamando de Wilson Cunha, que era deputado federal e estaria insuplando o Uterino, organizando o Uterino, instruindo o Uterino. Vejam só, Arlindo de Almeida Costa, Francisco Modesto de Menezes, que é o conhecido como Franquinho. Aqui tem gente ainda que lembra do Franquinho. Eu lembro do Franquinho. Arlindo de Almeida Costa, Franquinho era delegado de polícia em Carlos Chagas. Arlindo de Almeida Costa era chefe da carteira do Banco do Brasil em Carlos Chagas. E nós ficamos sabendo disso no documento da CPI. Essas afirmativas que eu faço aqui são baseadas em documentação. Aí tinha mais Ismael Carvalho, Aécio Danto, Augusto Reis e tal, e inclusive Romeu Tinoco, que reclamavam da atuação
da organização que o Udelino estava propondo aos camponeses para ocupar terras. Ou seja, o Udelino era um reformador social, não era um bandido. Não. E a respeito dele também se disse, além de dizer que a CPI era de União de Jeová, se disse que era um líder messiânico e que o seu movimento tinha natureza messiânica. Os depoentes na CPI mencionaram a religiosidade de Udelino. Grande religioso, era muito religioso, mas nenhum deles nem definiu qual a religião aceita, a denominação que o Udelino professava. Um chegou a dizer, parece que era batista, parece que era presbiteriano. Mas o fato é que se dizia que o Udelino, apesar de muito religioso, nenhum deles mencionou o Udelino como organizador de um movimento messiânico. Como nenhum deles também, nem mesmo de Djalma Borges, teve a ousadia de dizer que o Udelino liderava um movimento messiânico. Liderava um movimento que enganava os camponeses, a gente inculta da terra e tal, mas nem de Djalma Borges, né, teve a petulância de afirmar que o Udelino era líder messiânico e que esse movimento era de natureza messiânica. O professor Weber, numa entrevista, chegou a mencionar: para ser um movimento messiânico tem que ter uma figura religiosa central e que tenha a religiosidade como motivação principal, que não era o caso aqui era a terra, era a ocupação da terra, feita por agricultores mineiros que não estavam invadindo o Espírito Santo, mas estavam ocupando terras e sem se preocupar com se era da província, se era da capitania de Minas, ou da capitania de se era da província de Minas, ou da província do Espírito Santo, se era do estado de Minas, se era do estado do Espírito Santo. Eram gente que cuidava de buscar meios para cuidar das suas famílias. E por isso resistiam. E por isso eu fui estudar a transição entre o Udelino, depois de liquidado o seu movimento, e a União dos Torceiros do Podaxé, fundada um ano depois do desaparecimento do Udelino, desaparecimento inteiro, né? Desaparecimento da região. Não desaparecimento físico, como foi contado aqui, né? Terrivelmente antitétrico, né? Emboscado, socado, etc. O Udelino estava vivo no dia 15 de abril, no Rio, depois de ter conversado com o Udelino no dia 19 de março. Segundo o Vitor mostrou ali, o jornal do dia 19 de março, o jornal do dia 20, mas ele teve entrevista com o Juscelino Kubitschek no dia 19 e pediu ajuda para o município, o distrito de Canela Dema, no município de Carlos Chagas. É isso. Mas não entendi. O fato é que o Udelino era um reformador social. Depois disso, depois que ele desaparece, em 1954 é fundada a União dos Torceiros do Podaxé. O presidente era Chico Gato, que eu já disse aqui, conheci em 1961. E o Parangaba contou aqui que conheceu o Gato em 1966, quando estava de saída, ele estava de saída com Benício, que tinha sido condenado, que para não ser preso, e subiu com Benício, acabou um cachoeiro, coisa assim. Mas, gente, tem ainda outras particularidades ainda a respeito do Udelino, né? Que eu cataloguei aqui como as bobagens que eu já ouvi aqui nesse seminário a respeito de Udelino. Eu ouvi muita bobagem. Eu ouvi, por exemplo, aqui, alguns de vocês ouviram também o seguinte, que o Udelino disputava a liderança do movimento camponês com dois PCs, o PCP e o PCTB. Isso
Isso é um absurdo tão grande que o PCdoB só surge 10 anos depois. Não tinha 2 partidos comunistas, não. Alguém inventou isso aí. Disse aqui para nós. Também eu ouvi aqui uma bobagem, né? De que jagunço tem código de ética. Ângela vai lembrar disso. Jagunço tem código de ética. Jagunços não matam pessoas boas e até matam contratantes. Ou seja, jagunço nunca matou porceiro. Fez de matar pessoas boas, só matava grileiro, que eram pessoas ruins. Olha, isso é um absurdo. A jagunço é jagunço. Mata por dinheiro. E geralmente dinheiro de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não é porceiro. Porceiro não tem dinheiro para contratar a morte. Porceiro, inclusive, organiza emboscada para matar Lamartine. 2. Aqui perto da ponte que tinha a ponte de madeira, 3 toras de madeira, que eu andei em cima dela. Organizaram 2 vezes, duas. Infelizmente não deu certo, né? Atiraram na caminhonete e tal, mas não deu certo para liquidar com o Lamartine. E ele acabou, mas ele ficou com medo. E acabou vendendo para o Dr. Leão, em 1966. Né? Também eu ouvi aqui um absurdo, uma apelação histórica, né? O episódio Aldomário Falcão foi aqui representado, que morreu embaixo do Andu, no alto de uma colina, depois que a sua munição se esgotou, tentando barrar um avanço da coluna mineira, que queria dividir o Espírito Santo, ocupar o Espírito Santo, etc. Tem nada a ver. O episódio Aldomário Falcão aconteceu na divisa em outubro de 1930, no contexto da Revolução de 30. A coluna mineira queria atravessar o Espírito Santo e ir até o Rio de Janeiro na Revolução de 30 para depor o Washington Luiz. Os gaúchos iam amarrar os cavalos no obelisco, né? Eu acho que os mineiros iam amarrar a vaca, né? A vaca é um saco de café no obelisco, né? Mas nós vimos isso aqui como fazendo parte da questão mineira, da questão da divisa, da questão da luta entre o Espírito Santo, da disputa territorial do Espírito Santo. Ouvimos essas bobagens aqui, né? A tocaia eu já mencionei, né? Aquela foi uma bobagem de todo tamanho, né? Também ouvimos aqui que o nome da Vila Cotaxé foi engendrado a partir do seguinte fato. A comitiva, o grupo dirigido por Djalma Borges, que perseguiu o Denini, matou o Denini, etc., tinha levado 2 latas de querosene techado. Você lembra disso? Aí, na volta, eu tinha levado uma torquês também. Na volta, o major disse para um soldado lá: você corta as letras, aí embaralha a letra, deu Cotaxé. Ora, a vila já era chamada Cotaxé há muito tempo. E não invencionice uma coisa que dá para gente rir hoje. Mas dito isso numa conferência, numa fala, é uma barbaridade, né? Bom, o fato é que a vila era conhecida como Perto da Viúva. E o coronel mandou botar uma placa de Cotaxé, eram 2 latas de querosene, deu 2 Cotaxé, mandou botar uma aqui na entrada, outra na outra entrada e tal, e disse para o pessoal: todo mundo que passar aqui pergunta qual é o nome da vila. Se o cara disser que é Perto da Viúva, está na costa, ele diz: é Cotaxé, agora é Cotaxé. Aí Cotaxé virou Cotaxé. Ouvi muita bobagem aqui. Vocês também ouviram, né? E o pior é que isso era dito por um conferencista só. Só um conferencista falou esse monte de besteira. Mas também não dava tempo para ninguém perguntar nada. Não terminava, quando terminei, obrigado, até logo, tchau, benção, até a próxima. Mas as grandes discordâncias a respeito de Cotaxé, para encerrar,
chega, já enchi o sapato de vocês. Né? O Estado da União de Jeová é uma das discordâncias. O Estado da União de Jeová é a discordância maior. Líder messiânico, movimento messiânico, outra discordância importante. Que o Delino foi tocaiado, isso é uma discordância, nem merece ser discordância, né? Merece ser desclassificado como patranha mesmo, como invencionista. Né? Mas tem outras, ainda algumas outras, né? Por exemplo, para justificar o tal Estado da União de Jeová, foi inventado o tal governador Udelino. Udelino teria sido governador e teria até nomeado secretários. Né? Nós ouvimos essas coisas aqui, lemos essas coisas. A CPI do Estado da União de Jeová eu já mencionei. Os autos da TPI foram surrupiados pelos deputados que dela faziam parte, dos seus integrantes, né? E foram remontados todos, né? E tal. E tem uma matéria numa revista a respeito do Potaxé, numa revista do Instituto João de Santos Neves, que diz que Walter Maciel, o marido de Geralda Maciel, filho de Genuíno da Silva Gama, levou machadada, tentaram matar, levou uma machadada no braço, e ele tinha realmente, né, a marca da cicatriz no braço, porque ele defendia o Delino. Eu, no primeiro seminário, fui à casa de Geraldo entrevistá-la, e tem entrevista gravada. E perguntei à senhora quando chegou aqui com o seu marido. Cheguei no dia 2 de setembro de 1954. Ou seja, o Delino já tinha se escapedido, já tinha desaparecido daqui há não sei quanto tempo, mas o Delino virou motivo da tentativa de assassinato e da machadada que Walter levou na casa dele. Gente, contei um monte de história engraçada, mas eu estou envolvido nessa coisa aí, do que foi dito sobre o Potaxé e que não é verdade, que a documentação e que depoimentos não dizem desmentem. Né? Desculpe a abordagem, mas eu nem sabia o que falar aqui. Se não fosse a ajuda do Cristo, eu estava perdido aqui. Obrigado, gente. É gozado que ele falou que ele tem uma memória ruim, né? Ele falou sem consultar, em um outro momento consultou o papel, não para me rememorar nada, né? Mas e se ele tivesse uma memória ruim? Então, pessoal, essa foi a exposição, parabéns novamente, é sempre bom ouvir, né? E ainda mais o rigor teórico, né, que vocês trazem e que transformaram esse seminário, né? De um momento de fantasias para um momento de rigor histórico, né? Eu estava aqui todas essas vezes, foi divertido ouvir as histórias sobre o nome do Potaxé, sobre a massa de Udelino, né? A massa que foi batido, foi transformado em tudo que é forma da matéria. Né? E agora então a gente abre para as perguntas, para comentários, quem desejar fazer, fica aqui à vontade, o microfone está aberto, já temos aqui uma contribuição. Você pode vir aqui, não sei se o fio chega até aí, vou tentar, acho que chega. Bom dia, muito obrigada por essa mesa, muita informação. E eu queria saber se na pesquisa de vocês apareceu a teologia da libertação em algum momento. Se o Delino chegou a ter algum contato com a teologia da libertação. Porque é um movimento, o movimento político no campo costuma ter em algumas situações essa participação da teologia da libertação. Eu queria saber se aqui isso aconteceu. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Alguém? Meu vizinho aqui. Grande camarada, cara do caldo de cana com papel nas filhas de quinta-feira do condomínio, né? Beleza. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte. Teve em algum momento da história o confronto de Minas com o Espírito Santo por território, independente de Potaxé, independente da luta pela terra aqui,
houve um choque, essa história de Minas Gerais, ficar com um pedaço de praia, de Minas Gerais lutando para ter acesso ao litoral, para ter porto, essa história toda, e aí a partir desse fato real, essas histórias se misturam em algum momento, ou também essa história de Minas lutando por litoral no norte do Espírito Santo é conversa fiada? Questão importante é essa. Mais alguém? A gente faz mais uma questão e aí a gente abre para as perguntas. Agora ela já levantou, só mais uma. 3 perguntas e a gente fecha o bloco para as respostas. Tá, obrigada. Eu só vou emendar na questão dele, que para quem estava aqui ontem na discussão sobre RPPN, sobre meio ambiente, né, na região da Ivani e da outra professora, a grande questão que surgiu aqui é o ponto X, o ponto máximo, né, da questão de grandes fazendeiros serem mineiros, terem as fazendas aqui na região e são fazendas de gado, de corte gado leiteiro, né, me parece assim. E então, assim, são coisas que nasceram lá atrás, né, que perpassaram pela questão do contestado e que continuam reverberando hoje no presente, né. Eu queria que um dos 3 comentasse um pouquinho a respeito disso, né, a questão do meio ambiente, até que ponto essa questão histórica resvala na questão do meio ambiente atual, no contexto que a gente vive hoje aqui na região. Obrigado, então vamos passar aqui agora para o pessoal conversar. Tem aí? Ótimo. Bom, vocês me ajudem a lembrar as 3 perguntas, que são 3 perguntas complexas e até instigantes. Em primeiro lugar, em relação à teologia da libertação, esse é um movimento que vem a posteriori, né? Já meados do final da década de 60, ele começa a permear os movimentos, e aí depois a teologia da libertação ganha mais, digamos, fôlego no final dos 70, via pastoral da terra, as pastorais de uma maneira geral, mas particularmente sobre a questão agrária, a pastoral da terra. Então é um movimento posterior. Mas sobre a figura do Odelino, eu queria complementar alguns aspectos trazidos já pelo Hélio e pelo Vitor. O modo como eu enxergo o Odelino, né? A figura do Odelino. O Odelino, primeiro, era um sujeito muito sabido, usando aqui uma expressão do meu velho pai, né? Como eu falei de uma pessoa que é inteligente. Ele é muito sabido. Tinha absoluta clareza dos seus limites, tanto institucionais como políticos. Ele tinha clareza disso. Não por acaso ele vai ao Rio de Janeiro entrevistar-se com o Getúlio Vargas, marca uma audiência com o Fontes, né? O secretário do Vargas, me lembra depois do primeiro nome, Lourival Fontes, né? E ele faz efetivamente um protocolo, entrega o abaixo assinado, né? E o que ele reivindicava era, pelo menos os documentos, eu não mencionei na minha fala, acabei esquecendo, mas esse dossiê que eu recebi sobre o contestado Capixaba são mais de 3.800 documentos, que eu fotografei todos, é um trabalho extremamente hercúleo, só fotografar já dá um trabalho mundial, né? Os documentos apontam, sinalizam para que ele foi lá reivindicar melhorias e uma intervenção mais efetiva da União nos problemas relacionados a essa região contestada, que era uma região que meio que funcionava ao largo da lei, né? Porque, veja, tinha um censo do IBGE que era feito especificamente sobre a região contestada. Como disse, as autoridades, né, polícia e as demais estruturas burocráticas funcionavam meio que em conluio com a jagunçada, operavam meio que ao largo da lei mesmo, né? E o Odelino, diante desses problemas, lógico, das ameaças, das investidas, né, da frente pioneira, ele evidentemente procurou ajuda do governo federal na perspectiva de sanar, ou pelo menos mitigar os efeitos deletérios dessa situação de anomia, né? Anomia é um conceito durkheimiano que expressa a ausência de instituições, de regras que mais ou menos conformam, né, a atuação dos sujeitos e grupos, né? É uma região de anomia mesmo, no sentido durkheimiano, né? Isso por um lado. Por outro lado, o Odelino, isso expressa o modo como ele era sabido, né? Ele meio que resolvia os problemas mais imediatos das pessoas, né? Alocava as pessoas, dividia, dava um pedaço de terra, procurava uma assistência médica para o sujeito que chegava. Ele era professor, fornecia também uma escola, uma educação mesmo que precária.
Portanto, e também, de certo modo, encaminhava para resolver problemas de natureza advocatícia, né? Eu defino, e eu tenho o intuito de escrever sobre isso, sobre o perfil do Delino futuramente, eu enxergo o Delino mais ou menos como um Rábola. Rábola é um advogado, né? O nome que se dava um advogado sem título sem diploma de advogado, né? E sem o registro na que hoje chamamos de Ordem dos Advogados do Brasil. A época tinha um outro nome, agora não vou lembrar. O Delino era mais ou menos, ele resolvia os problemas das pessoas e liderava o processo de alocação, né? Então ele era um sujeito muito sabido, tinha muita expertise, né? E, claro, era um sujeito religioso, mas era tão religioso quanto todos os outros movimentos sociais ou lideranças do campo, né? Veja, eu citei aqui o Delino, que não se sabe exatamente qual era a fé que ele professava, né, católicos e protestantes. Lideranças importantes e eminentes, por exemplo, das ligas camponesas, todas eram religiosas, né? Eu exemplifico aqui o João Pedro Teixeira, que foi assassinado no início do regime de 64, lá na região de Sapé, Maranguape, lá na região do Nordeste brasileiro. Ele era uma liderança da Assembleia de Deus, por exemplo, né? Se pegarmos os movimentos ou politicamente e de modo mais sistemático orientados, né, como o MST, por exemplo, vocês talvez já tiveram contato com o MST, toda atividade que o MST realiza, ou mesmo o MPA, né, tem a chamada mística. O que é a mística? É um conglomerado, um mosaico de diversos elementos simbólicos, míticos, do candomblé, da umbanda, do catolicismo popular. É o elemento, portanto, que dá catalisação às pessoas que são politicamente orientadas de maneira plural. Tem elementos dos movimentos sociais mais contemporâneos, LGBTQI+, tem movimento das mulheres, tudo ali congregado numa coisa só, e é um processo só. Aí canta músicas das mais variadas, músicas folclóricas, músicas que expressam esse sentimento de união em torno de um fim fixo, que é a questão do campo como uma possibilidade, né? Como um meio de vida, né? Então essa é uma questão. Além disso, e é a hipótese que de certo modo nós trabalhamos sobre essa questão do Estado União de Jeová, os movimentos sociais do campo estavam nas ligas camponesas, estavam em Canudos, né? Quem lê o livro, por exemplo, do Marco Antônio Villa, ou mesmo o filme Canudos, né? Vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo, havia aquilo que o MST chamou, de o MPA também, o movimento de pequenos agricultores, que chama de auto-organização, né? Ou seja, cada membro do movimento tem uma tarefa no que diz respeito a uma determinada atividade, né? Por exemplo, esse seminário está acontecendo. Se fosse organizado pelo MPA, por exemplo, o Vitor ficaria responsável pela mística, o Hélio ficaria responsável por providenciar a alimentação, sabe-se lá como. O outro sujeito ficaria responsável por organizar o spa. O outro não foi, portanto, nomeado no ministério, no barracão lá do movimento do movimento delinista. Isso é ficção. Isso faz parte do romance para estar certo, né? Ok, ficção você pode dizer até que o Espírito Santo foi colonizado por ingleses, não tem problema nenhum, né? Mas no texto eminentemente historiográfico é preciso uma crítica interna e externa às fontes, né? E aí eu falava dos 3.800 documentos, não há uma menção sequer. E veja, esse dossiê é composto por documentos jornalísticos, você trouxe algumas coisas ali desse dossiê, o Hélio também trouxe aqui, né? No livro nós utilizamos bastante documentos desse dossiê, ele ainda não está esgotado, tem muita coisa para ser ali analisada ainda, mas não há uma única menção sequer à ideia de Estado, de um Estado paralelo a Minas Gerais e Espírito Santo, diante desse estado, desse ambiente de anomia que vivia essa região contestada, né? Não há absolutamente nenhuma menção. A única menção que o Hélio já mencionou, que é aquela que foi decorrente de tortura, né? E que, de certo modo, Djalma Borges, e para justificar a repressão ao movimento delinista, lançou a mão e caiu na boca do governador do Espírito Santo à época, Jones dos Santos Neves, que governou entre 51 e 54, no contexto da repressão ao movimento delinista. E aí pronto, caiu para o livro de ficção, depois para o livro de história e virou um mantra. As pessoas foram repetindo. Se a gente for ler os trabalhos de dissertação e tese que existem sobre
o contestado capixaba é mantra. Todo mundo repete isso, né? Como em outros temas da historiografia brasileira, também repetimos sistematicamente determinados mantras como expressão, crise de 29 gerou a Revolução de 30. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. A gente vai para os documentos, a gente vai verificar que há outras questões ali. Crise econômica não derruba o presidente, né? Necessariamente. Né? Vive o atual momento que vivemos. Né? Bom, essa foi a primeira questão. A segunda foi relacionada ao Cassondé, né? Perguntou sobre a questão. Veja, houve posicionamento de tropas, né? Havia de vez em quando rusgas. Por exemplo, um soldado capixaba era assassinado lá, por exemplo, em Gabriel Emílio, hoje Mantena, né? Gabriel Emílio era, como os capixabas chamavam, Mantena, que era um território seu, né? Pertencente aos capixabas, segundo a visão dos capixabas. Para os mineiros era Mantena. Aí o policial era agredido, mineiro era agredido na região, em algum pedaço lá de Barra de São Francisco, uma parte que os mineiros consideravam deles. Mas agora, confronto direto entre polícia militar mineira e capixaba não chegou a haver, né? Houve essas rusgas, né? Essas tensões, e claro, havia o problema da bitributação. Esse era um problema bastante grave, bastante pujante, né? Os mineiros cobravam tributos dos moradores da região contestada, os capixabas também, e aí eles viviam oprimidos nessas duas dimensões. Esse foi um problema também que gerou bastante tensão, né? Então, assim, agora, confronto direto não há. O que houve, de fato, sobre essa questão do acesso dos mineiros ao mar, na verdade, isso nós discutimos bem em um capítulo do livro, né? Foi um processo de colaboração, né? Você tinha, por exemplo, durante o século XIX, aquela iniciativa da Companhia de Comércio do Teófilo Otoni, né? Que hoje dá nome à cidade, né? Fundou uma companhia de comércio na região do Vale do Rio Doce, Mucuri, né? E aí, da região mineira, evidentemente, e aí houve, por exemplo, uma série de acordos entre então províncias, e depois, durante a Primeira República, o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais, para, por exemplo, a abertura de estradas, para, de certo modo, criar uma integração comercial na região. Então havia uma colaboração bastante pujante. O problema é que, durante um determinado momento, havia uma confusão do ponto de vista da fronteira entre Espírito Santo, Bahia e Minas, porque essas três regiões estiveram sob a jurisdição da coroa portuguesa, que não se preocupou, isso ele tratou em algum momento da fala dele, em estabelecer as fronteiras. Na medida em que as províncias e as elites regionais foram se cristalizando, começou a haver um conflito, primeiro de ordem tributária, né? Depois de domínio por território, porque nós estamos falando aqui também de geopolítica, né? Ou seja, a dominação do espaço como também uma expressão de dominação política, de poder, né? Então essa tensão mais pujante começou a acontecer, sobretudo a partir da Primeira República, né? E aí vários outros processos foram acontecendo, mas efetivamente confronto não houve, né? Basicamente isso. Só para complementar, Ronaldo, eu mencionei aqui que agricultores mineiros avançavam no sentido da Serra José Moraes, sem se preocupar com questão de divisa, né? Isso foi tido, a partir de certo momento, como uma invasão mineira. Aí se inventou. É um invencionice dizer que Minas queria invadir o Espírito Santo para seccionar a parte ao norte do Rio Doce e alcançar o mar. Isso é uma balela. Nunca existiu invasão mineira, porque agricultor não invade nada. Agricultor busca terra para plantar, colher, comercializar ou manter a economia informal, né? De troca, na base de troca, né? Mas nunca houve invasão mineira no sentido de seccionar o Espírito Santo para alcançar as praias. A imprensa capixaba até fazia gozação, né? Que mineiro é topo por uma praia. Claro, nunca houve. Houve mineiros que vieram, que se aproximaram do litoral, saíram de Minas no sentido leste, e que buscaram
em momento anterior, o Teófilo Otoni buscou realmente uma saída para o mar, para transportar a produção da região do Peçanha, a região dele lá, a região do Peçanha até São Mateus, para chegar ao mar. Ele imaginava chegar através do rio Mucuri. Disseram para ele, um engenheiro francês disse para ele que o rio Mucuri era navegável em todo o curso. E ele encontrou, na metade do curso, encontrou uma cachoeira de todo tamanho, impossível. Hoje tem uma hidrelétrica lá. Ali, um pouco a leste de Nanuque, alguns poucos quilômetros a leste de Nanuque. Então, o Teófilo Otoni tentava chegar ao mar, realmente. Isso foi aproveitado, essa tentativa, para ridicularizar. Minas gosta mesmo de mar, gosta mesmo de Pinedo, gosta de praia. E eles estão querendo invadir o Espírito Santo para um absurdo, uma balela, uma invencionice sem tamanho. Só para completar esse negócio do contestado, há de fato de Minas Gerais uma proposta, isso é encaminhado formalmente, tentando negociar com o Espírito Santo uma troca de territórios, negociar uma saída para o mar, mas mais no campo burocrático, institucional, nada uma guerra ou invasão ou nada nesse sentido. Mas existiu essa tentativa burocrática que não deu certo também, foi negada pelo Espírito Santo. Sobre a sua pergunta sobre o Deline, a vinculação religiosa dele, a gente nunca conseguiu precisar nem qual era a vinculação religiosa dele. Em algumas entrevistas, acho que, não sei, o Weber ou o Hélio encontrava às vezes a menção à batista, presbiteriana. Quando eu fiz entrevistas aqui, eu ouvia de uma forma bem assim, acho que era católico, porque todo mundo era católico na época. Então, assim, essa vinculação religiosa do Delino nunca foi importante nessa memória construída sobre o movimento, assim. Então, isso não tem tanta vinculação, né? Agora, sobre a última pergunta, sobre a preservação do meio ambiente, o impacto que esse conflito teve na preservação do meio ambiente. E aí a gente tem que falar sobre a importância da reforma agrária na preservação das nascentes dos rios, na preservação de um ecossistema mais diverso e mais preservado. E aí, de fato, como a gente tem uma predominância das grandes propriedades de terra e que ficam, em sua maioria, com pasto, isso com certeza impacta na preservação, principalmente das nascentes de rios aqui da região, né? Então, a consequência desse conflito, né, a repressão dos movimentos que estavam aqui em prol de reforma agrária, que estão aqui em prol de reforma agrária, mas quando essa reforma agrária não é de fato feita e a gente tem uma manutenção desse modelo latifundiário, isso com certeza afeta no meio ambiente. Então, sem dúvidas, tem essa vinculação entre o movimento, o que se deu, no final das contas, de consequência disso, e os problemas que a gente tem ambientais hoje. E é por isso que ontem, no final da palestra sobre a preservação ambiental, se foi dito sobre a importância da articulação também política, né? Porque essas coisas políticas, coletivas, impactam diretamente na estruturação de uma política de preservação ambiental, né? Não tem como a gente pensar em preservação ambiental mantendo latifúndio, né? A gente precisa de uma reforma agrária. Então, a reforma agrária está ligada a N problemas, inclusive a da preservação ambiental. Oi, maravilha. Só na sua pergunta, bom, eu não estou aqui para fazer esclarecimento, mas chegando aqui hoje de manhã eu fiz uma reflexão, né? Que vindo para cá a gente sabe que tem uma ocupação ali na estrada, né? O pessoal sem terra, que não é do MST, mas estão ali já há muitos anos, né? Quando eu morei aqui eu acompanhava. E eu passei pensando, será que aquele pessoal está lá ainda? Estão. O trecho da rodovia ampliou, tem mais gente morando ali em barracos, numa situação precária, mas pode perceber que entre as barracas você tem plantação de frutas, você tem árvores, o que não tem em volta, por causa das fazendas, ali naquele pequeno trecho de resistência daquelas pessoas, você tem hortinhas, você tem... Então acho que é isso um pouco que ele falou, né? E, infelizmente no nosso país nunca nenhum governo, exceto o de João Goulart, tentou
de fato, fazer a reforma agrária, né? Inclusive, a reforma agrária foi proposta, o projeto de reforma agrária bastante humilde, que era a desapropriação das rodovias federais até uma determinada distância, para facilitar o acesso do camponês ao mercado consumidor, por meio do escoamento das estradas. E esse projeto durou só 18 dias, né? Ele foi anunciado num dia, 18 dias depois, as tropas do general Olímpio Mourão saíram lá de Juiz de Fora e deram o golpe militar no Brasil. Desde então, nenhum governo enfrentou o tema da reforma agrária, né? E é bastante penoso ver aquelas pessoas ali há anos nessa expectativa e esse sonho nunca se realiza, né? Enfim, vamos abrir para a próxima rodada de perguntas. Quem quer fazer está aqui aberto. Reflexões, comentários, estamos abertos, senão a gente pode também encaminhar Sobre a questão do meio ambiente, rapidamente assim, veja, na década de 60, quando a gente vai ler, por exemplo, sobre as ligas camponesas, né, tem um trabalho talvez o mais importante do professor Fernando Azevedo, né, sobre as ligas camponesas, não havia muita clareza de qual era a reforma agrária que aquele movimento propunha, não havia muita clareza, né? É um projeto um pouco vago, né? E na década de 60 havia um discurso muito forte que, de certo modo, permeava o debate político em torno da questão agrária naquele contexto. O projeto, por exemplo, que tinha como relator o Fernando Ferrari, deputado Fernando Ferrari, precocemente falecido num acidente aéreo, inclusive, associava a condição para o progresso econômico, para o desenvolvimento econômico brasileiro à reforma agrária. Ou seja, sem reforma agrária não haveria desenvolvimento econômico. Esse é o discurso da década de 60. Né? Bom, passado o regime de 64, chegamos à Nova República, o Brasil se tornou uma potência agrária, um país riquíssimo, né? Economicamente falando. Não estou discutindo aqui a qualidade dessa riqueza, quanto à distribuição, é efetivamente um país rico, né? E sem ter feito a reforma agrária, reforçando aqui a tese e a metáfora do professor Chico de Oliveira, né? Bom, e aí é que os movimentos sociais do campo contemporâneos, que de certo modo são refratários daqueles, tiveram que fazer uma reflexão aí sim mais pungente acerca de um projeto de reforma agrária. E aí que de certo modo o MST e o MPA passam a refletir e a primeiro descartar essa ideia de que condição para o desenvolvimento econômico seria a reforma agrária, porque não foi isso que efetivamente se materializou. E aí a questão ambiental surge como parte fundamental da reforma agrária. E aí todo o debate riquíssimo em torno da questão da agroecologia, né, que hoje é o elemento, e aí o campo como uma possibilidade, né? Ou seja, a ideia não é mais a posse da terra pela posse da terra, né? É ver o campo como uma possibilidade para produzir alimentos, né? No sentido de cumprir, inclusive, o Estatuto da Terra de 67. Olha como é que o Brasil é um país interessante, né? O documento mais sofisticado que nós temos sobre a questão da terra no Brasil é de 67. Aliás, o Brasil é curioso, né? As coisas que acontecem de maneira diferente, né? Liberal, por exemplo, faz golpe de Estado e ditaduras, né? Ditaduras fazem reformas sociais, né? Quem é que não defende, por exemplo, a pauta trabalhista do Getúlio Vargas de 37 a 45? Aliás, o período da história do Brasil que tivemos uma ditadura mais brutal, né? Claro, isso aqui é uma espécie de comparação mórbida, como se ditadura A fosse menos ou melhor do que ditadura B, não se trata disso, mas efetivamente foi uma ditadura clássica, aquela de 35 a 64, de 37 a 45, mas é lá que conquistamos os nossos direitos trabalhistas, que agora estão sendo inclusive vilipendiados. E às vezes governos democráticos são mais autoritários do que ditaduras, né? Vide o atual momento que estamos atravessando. O Brasil, portanto, é um país interessante, né? Que diz respeito a essas coisas. Mas eu acho que essa temática ambiental ela adquire um pouco mais de apelo nos movimentos sociais contemporâneos. Aí, graças a uma reflexão também da própria Igreja Católica, via Pastoral da Terra, a Via Campesina, que é uma organização que congrega esses movimentos do campo. Então, aí digamos, uma discussão mais, lógico, o apoio da academia, né, da universidade, que é um espaço importante de projeção, né, acerca da questão agrária e sobre os processos produtivos,
Então aí que essa questão ambiental ela passa a fazer parte de um projeto um pouco mais consistente. E claro, tem uma questão que o Hélio lembrou muito bem aqui no meu ouvido, que está naquele livro do Aaron Dean, né? Um livro belíssimo que eu recomendo, aliás, sobre a história da Mata Atlântica, né? Belíssimo livro. Ele é um brasileirista, é um inglês, né? Que escreveu sobre a história da Mata Atlântica no Brasil, e que ele fala que ele não derrame, esse poceiro preserva. Porque o poceiro sabe que ele depende daquilo ali, inclusive, para sobreviver, né? Então ele não vai degradar a terra como faz o agronegócio, né? Que é explorar economicamente pela exploração. Quer dizer, não há também aqui uma sacralização da figura do poceiro. O indígena praticava a coivada, né? Que é queimada, mas lógico, dentro de um determinado limite sustentável, né? Essa palavra sustentabilidade também está na moda. Mas efetivamente ele preserva porque ele sabe que a terra é o manancial de vida dele. Se ele destruir o meio ambiente de modo predatório, ele vai, evidentemente, ter mesmo que sobreviver, né? Não vai produzir o mínimo para a sua sobrevivência. Então é um debate que ele adquire envergadura e pujança, né? Consistência, a meu ver, nos movimentos mais recentes. É isso. E sem contar, né, Weber, que o agronegócio resolveu o problema da produção no campo brasileiro, né? Ou seja, aquele discurso da reforma agrária dos anos 60 hoje de fato está anacrônico, porque se o problema era a produção, a tecnologia resolveu. E talvez daí a dificuldade dos movimentos sociais em continuarem pautando uma reforma agrária clássica, né? Sendo que essa é uma contradição profunda. Então, beleza, a gente agradece aqui a atenção, a presença de todos e também a mesa. Obrigado, até uma próxima.